Olá, como está a vida boa? Bom demais da conta? Meu nome é Ricardo e com minha esposa Marlene estamos fazendo essa maravilhosa viagem pelo país vizinho, a Argentina. Este é o 14º vídeo da sequência. Saímos de Minas Gerais e iremos seguir até Ushuaia, que é a última cidade acessível do continente sul-americano. Para saber um pouco mais dessa aventura, da realização deste sonho, assista aos vídeos anteriores. E tendo o prazer em acompanhar as imagens, assim como estamos tendo com a viagem, inscreva-se nesse canal para não perder a sequência. Espero que você aprecie essa jornada. Depois de realizar nosso maior desafio de subir a Laguna de los Tres, mostrado no vídeo anterior, ficamos por mais 2 dias na cidade de Uchatem para organizar a casa, lavar as roupas pesadas, conhecer a cidade e, não menos, senão primeiro, recuperar da caminhada até a cadeia de montanhas do Fitzroy. Desde que adentramos na Argentina, raras foram as chuvas que passaram em nosso caminho. Desfrutamos de longos dias claros de céu azul, que nos possibilitou visualizar os locais, as paisagens de uma forma sensacional. E como se fosse para lavar a alma, logo depois de realizar nosso grande desafio em Uchatem, voltamos para a estrada, para a Rota 23, sentido leste, com a chuva abundante, que até então não havíamos passado, mas não foi por muito tempo. De volta para a Ruta 40, sentido sul e já sem chuva, parada rápida no mirador para nos despedir do Lago Viedma, que foi um dos anfitriões e componente de belas imagens em nossa visita a Uchatem. Novamente na estrada, em um dos contornos daquela terra árida, começamos a visualizar algumas veias de águas de um rio que aos poucos ia se desenhando. A lembrança de passar pela ponte daquele rio, que tem o mesmo nome da província, Santa Cruz, cujas águas provêm do lago argentino, é algo que emociona, que dá arrepios, por tamanha beleza daquele contraste de natureza e de cores. Impossível resistir de parar e registrar. Mas como gostamos mesmo é de tapete negro, para ele voltamos. Dessa vez, nosso destino final do dia seria a cidade de El Calafate. Na entrada da cidade, um centro de informações turísticas, onde fomos muito bem recebidos e atenciosamente atendidos. Dali, seguimos para o burburinho da cidade e depois de uma volta, escolhemos uma rua. Bem, na verdade não escolhemos, paramos assim que encontramos uma vaga e seguimos para o La Anônima, nome de uma rede de supermercados que já era uma referência para nós,
pois sabíamos que ali era mais fácil de encontrar o que buscávamos. De volta para casa, por ali mesmo passamos a noite. Passar a noite estacionado na rua é o que gostamos. Ficamos próximo a tudo, e tudo é mais acessível. As cidades nos passavam tranquilidade e segurança. Poucas foram as que não nos permitiam essa liberdade. Quando assim, seguimos para postos de combustíveis. Como descrito no FUI número 11, construímos nossa casa rodante para sermos independentes. Ter autonomia de parar onde fosse de desejo, sem a necessidade de estarmos conectados em fontes de energia, uma vez que o nosso equipamento produz mais do que o necessário para o nosso consumo diário. Manhã seguinte, circulamos pela cidade, lugar de forte apelo turístico e agradável de ficar. No final da tarde, seguimos para aquele que era um dos objetivos planejados daquela viagem, Glaciar Perito Moreno. Na estrada, parecia que estávamos no caminho errado, pois somente nós seguíamos naquela direção. Durante boa parte dessa estrada, tivemos à nossa direita a companhia do Lago Argentino, que nos proporcionou lindos visuais. Da cidade de El Calafate até o Glaciar Perito Moreno são pouco mais de 70 quilômetros e devido a essa distância preferimos seguir e dormir próximo ao destino para que logo cedo pudéssemos desfrutar bastante da atração. Como não era permitido pernoitar dentro do parque, precisávamos buscar um ponto para passar a noite. Tínhamos uma referência postada por um casal de viajantes e gostamos de assistir o do norte ao norte. O ponto seria embaixo de uma ponte, beirando o rio Mitre. Paramos, visualizamos o lugar, porém decidimos seguir por pouco mais de 4 quilômetros até a entrada do parque, em busca de outro ponto viável para estacionar. Chegamos na portaria do parque depois do horário de fechamento, ainda na expectativa de buscar informações preliminares e, quem sabe, ali mesmo passar a noite. Fazia muito frio. A Marlene não quis arriscar de sair do carro e assim enfrentei aquele frio de muito vento. E como ventava. Na portaria, somente os panfletos informativos e nenhuma presença física para esclarecimentos. Quando que, do outro lado da via, de uma cabana próxima às margens de um dos braços do Lago Argentino, se mostrou o guarda-parque que em minha direção caminhou. Daquele que seria uma busca de informações, se transformou em uma prosa prazerosa. Que educação e prestatividade daquele cidadão e profissional. Aquela busca de informação, aquela prosa, durou mais que hora e somente foi quebrada depois de eu não mais aguentar aquele frio. Estava intenso. Resumindo e direcionando o tópico daquela prosa, nos disse que não era permitido dormir dentro do parque. Pouco antes da entrada havia um portal, que era o limite do parque. E logo antes havia um pequeno descampado, tamanho suficiente para estacionar o carro, e ali paramos. Ofereceu-me todo o suporte e até vinho para ajudar a aquecer aquela noite fria. Impossível esquecer ou deixar de comentar esta educação e gentileza.
o povo argentino surpreendeu de uma forma inteiramente positiva. Pois bem, na manhã seguinte, o turno de trabalho daquele guarda-parque amigo teria sido rendido por outro companheiro que já tinha recebido referências nossas e pontualmente se dispôs a ajudar no que precisasse. E assim adentramos no parque. Aos poucos a paisagem transformava. Quanto mais próximo do glaciar Perito Moreno, maior era o que apresentava em frente aos nossos olhos. E maior também era a nossa expectativa. Mas para que esse vídeo não fique longo, iremos complementar no próximo, pois agora vou logo ali.